Vou seguir aqui, ó. Mais um fato relevante da semana. No dia 10/4, teve o TRX Real Estate, que é o TRX-F11, administrado pela BRL Trust e gerido pela TRX. Esse fundo tem 86.220 cotistas. Também fiz um resumo bem curtinho, porque temos uma completa entrevista com a gestão. O fundo assinou um compromisso de venda do imóvel Pão de Açúcar da Vila Clementino, aqui em São Paulo, capital, por 36 milhões, sendo que 23.400.000 ele recebe quando passar a escritura, então após as condições precedentes, e depois 10 parcelas mensais de 1.260.000, essas parcelas vão ser corrigidas pelo IPCA. O lucro líquido estimado da venda é de 5 milhões, que dá 42 centavos por cota, e a tira anualizada de 19,3%. E aí eles fizeram aquela conta, né, que eu geralmente faço quando o HGRU vende. Eles fizeram a conta. O cap rate da operação é de 6,59%. Esse cap, essa informação interessa para quem comprou, né, mas eles estão mostrando no seguinte sentido, ó, a gente vendeu bem, a gente vendeu com cap só de 6,6% ao ano. Ele está implícito essa informação. Quando a gente vê uma TIR de 19,3, né, um resultado alto assim, está meio implícito de que a venda foi boa, né? Se não fosse a venda, seriam os aluguéis que eram muito altos, acima da média e tal. Mas legal a gente ver essa informação aí. E eu realmente fiz um resumo bem curtinho, porque agora eu vou colocar aqui o vídeo da conversa que tive com o Gabriel. Tem muito mais detalhe na entrevista. Deixa eu abrir aqui. Gabriel Barbosa, da TRX. Muito bom tê-lo aqui no Fatos Relevantes. Acho que você é a primeira vez, não é, Gabriel? Aqui no Fatos Relevantes, sim. Obrigado aí pelo espaço, obrigado a todos e desejo muito bom dia para quem estiver vendo aí o seu programa. Uma operação de venda no TRX, eu entrevistei o Lui algum tempo atrás, ele falou, olha, a gente vai começar a fazer umas vendas, a gente vai buscar diminuir a alavancagem, os cotistas estão demandando um pouco disso também, e aí estamos vendo acontecer, né? Pelo que eu vi do fato relevante, falta, só não está sacramentada ainda, mas provavelmente já tudo muito bem encaminhado, né? Exatamente, a gente assinou um compromisso de venda e compra, né? Uma promessa de venda e compra, então um documento firme, né? Que tem algumas condições precedentes, tanto do nosso lado aqui, de entregar todos os documentos que o comprador precisa para fazer a diligência do imóvel, quanto do lado deles, né? Em relação a cumprir algumas determinadas condições que a gente solicitou, mas é um compromisso que, assim, dado se todos cumprirem o que foi combinado, o compromisso é binding, que a gente chama aqui, né? Então, é um título que a gente consegue executar. A gente tem um prazo aí aproximado de 90 dias para que seja sacramentada a venda. E aí depois, enfim, aí assinada a escritura, a gente recebe lá, o pagamento é parcelado, né? Então, a gente recebe 65% do valor na escritura e depois 10 parcelas corrigidas pelo IPCA. Então, é assim que a gente formatou e foi assim que a gente assinou esse documento, foi a promessa de venda e compra. Então, a operação, ela gera uma venda, a venda gera um resultado que foi calculado aqui de uma TIR de 19% ao ano, bastante coisa, né? E um resultado por cota de 40 e poucos centavos, é isso? Exatamente, 42 centavos. Para a gente, Arthur, assim, além do resultado financeiro, foi aquilo que você comentou, né? Então, acho que essa é uma demanda recorrente aqui dos nossos investidores, da nossa base de cotistas, né? A gente fazer reciclagem de capital, a gente diminuir a alavancagem do fundo e a gente diminuir a concentração dos principais inquilinos que a gente tem aqui, que são Açaí e Pão de Açúcar. Então, a gente está indo justamente de encontro a isso, né? E para a gente é importante esse movimento nesse momento, porque o mercado está muito difícil, né? O mercado está muito favorável ao comprador. Então, Sim. Por mais que a gente esteja executando essa estratégia, a gente tem feito isso com muita cautela, porque a gente entende que os nossos ativos
tem um componente ali, né? São grandes terrenos localizados em lugares muito bons, em grandes cidades. Esse, por exemplo, fica aqui na cidade de São Paulo, em um bairro valorizado para a incorporação imobiliária residencial. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem visto na outra ponta que a gente é vendedor e comprador ao mesmo tempo, né, de determinados ativos. Então, na outra ponta, a gente tem conseguido originar ativos. A gente anunciou um novo BTS no mês passado, que foi um novo BTS com a Obra Max, na cidade de São José dos Campos, por contrato de 20 anos, enfim. Então, a gente tem conseguido originar ativos com cap rates melhores, né, do que a base, o cap rate base que a gente tem no fundo hoje. Então, a gente tem, acho que essa operação soluciona todos esses pontos, né? Então, diversificação, diminuição da alavancagem, e a gente recicla o capital com lucro. E acho que vale salientar também que essa foi a primeira operação de venda. A gente já vendeu outros ativos no fundo, né? Mas essa foi a primeira operação de venda em que o imóvel foi alavancado na aquisição, né? Isso é legal a gente entender melhor. Então, quando foi feita a compra, tinha um contrato de longo prazo, um BTS com o Grupo Pão de Açúcar, né? Sim. E parte desse contrato foi cedido, então, para levantar recursos via CRI. Exatamente. E agora desmonta essa operação, ou o comprador leva o CRI junto, ou fica no fundo? Como que fica a parte da alavancagem específica desse imóvel? Não, o combinado lá, o comprador final, quem vai ficar com esse imóvel na ponta, ele quer ter renda, né? Então, ele se baseou muito no contrato atípico com o Grupo Pão de Açúcar, gostou da região, ele fez uma proposta para a gente negociou aqui durante um tempo, mas o principal objetivo lá que a gente entendeu que ele quer ter é ter renda. Então, ele quer carregar esse imóvel tendo renda aí, o contrato tem mais 12 anos de prazo. Então, ele vai desmontar o CRI. Para ele é importante desmontar o CRI, então o primeiro pagamento que a gente vai receber, que é de 65% do preço, é em torno de 24 milhões, né? E a gente vai usar grande parte desse recurso para pré-pagar na verdade, assim, esse CRI que a gente fez para comprar esse imóvel foram naquelas tranches de 2020 que a gente foi fazendo tranches para comprar vários imóveis, né? Então, esse CRI tem outros imóveis lá, e aí a gente vai pré-pagar parte, né? É a CCI correspondente a esse imóvel nesse CRI. Então, a gente vai pré-pagar parte, e aí, enfim, isso passa para a gente notificar a securitizadora, não necessita de assembleia lá, isso já está nos documentos do CRI. Aí a gente tira a alienação, né? Já aliena o imóvel e entrega para o comprador com o imóvel desalienado. Aí ele passa a receber o aluguel cheio e a gente fica com as parcelas a receber. São 10 parcelas que são corrigidas por IPCA no mês a mês. Foi assim que a gente formulou essa operação. Esse CRI é de um valor muito maior, ele juntou vários contratos de locação, cada contrato gerou uma CCI, né, que é uma cédula de crédito imobiliário, a securitizadora empacotou todas e fez uma grande emissão. E agora, então, o que vai ser pré-pago é especificamente o pedaço que corresponde a esse imóvel, a essa CCI. Então, apesar de ser um monte de coisa empacotada, junto dá para separar, dá para carimbar o que é cada contrato. E esse vai sair, então, o CRI segue com um valor menor, com um saldo menor, e o comprador não tem mais essa obrigação. Exatamente. E aqui para a gente, o saldo devedor lá dessa CCI, especificamente, é em torno de 20 milhões. Então, para a gente, a nossa alavancagem aqui diminui em torno de 20 milhões. Então, a gente não fica com esse recurso, mas ao mesmo tempo diminui a alavancagem, diminui o nosso compromisso de pagamento de PMTs mensais, né? E a gente fica com o que sobrar, né? A gente chama aqui de NAV, né? O que sobra depois do pagamento da alavancagem e das dívidas, para investir em outros imóveis e parte dos recursos como lucro para distribuir, para compor o nosso resultado de lucro aqui, para distribuição para os nossos investidores. Esse 0,42 por cota, evidentemente que ele vai sendo reconhecido à medida que vão entrando parcelas, tá certo? Sim, sim. E então ele nem seria o caso de distribuir de uma vez. Mas ele chega a alterar o guidance que o fundo dá ou permanece naquela mesma
naquele mesmo range lá de rendimentos? A gente está fazendo essas contas aqui agora e a gente deve comunicar isso no próximo relatório gerencial, tá? Então, não queria me comprometer aqui com isso agora, porque isso passa por uma validação de comitê, enfim, e aí a gente comunica no relatório gerencial com o documento oficial para comunicar a todo mundo de uma vez, mas a expectativa que a gente tem para o guidance é positivo, tá? Então, acho que é importante destacar isso, Arthur. A gente tem escrito isso para os nossos investidores, tem comunicado no webcast que a gente faz no fundo, né? Toda vez que a gente solta um relatório gerencial, uma semana depois a gente faz um webcast justamente para comentar sobre tudo que aconteceu no fundo no mês passado. E o TXF11 ele passou por uma desalavancagem bem relevante, né? Mesmo que seja uma desalavancagem relativa, ele passou por uma desalavancagem. Então a gente tinha no meados do ano passado, a gente tinha em torno de 50% de alavancagem, e hoje o fundo tem 36% de alavancagem. Isso faz com que a gente tenha essa alavancagem, ela traz uma eficiência financeira. Então, a gente tinha um resultado melhor na ponta, resultado dessa alavancagem, que a gente comprava por carry rates maiores e securitizava por uma taxa de desconto menor, né? Então, isso fazia com que o nosso resultado na ponta fosse maior. Como a gente passou por essa desalavancagem relativa, isso diminuiu o risco do fundo, né? Então, você tem um fundo com 50% de alavancagem, tem um fundo com 36%, são coisas diferentes do ponto de vista de risco. Só que, ao mesmo tempo, a gente diminuiu o retorno que a gente faz no mês a mês, né? Afinal de contas, o risco do fundo é menor, então o retorno diminui. Eu queria que fosse isso tão simples e claro para todo mundo entender que retorno é uma função do risco. Né? Que bom que você está falando isso, porque sou eu que fico falando isso o tempo todo. Diminuir o risco do fundo, diminuir o retorno. Agora, dependendo da relação, então, se o risco caiu numa proporção maior do que a diminuição do retorno, você gerou valor. Exatamente. Então, mas como que a gente tem composto isso, né? A gente não diminuiu a distribuição, né? Sim. Mas as pessoas têm visto que a gente tem usado de reserva de lucros para compor a distribuição no mês a mês. Então, como que a gente tem feito isso? A gente vendeu um imóvel no ano passado, que destravou 15 milhões de reais de lucro. A primeira parcela a gente recebeu em dezembro de 22, não à toa a gente teve que pagar um dividendo excepcional em dezembro, a gente pagou R$1,20, sendo que a gente vem distribuindo 85 centavos por cota. A gente seguiu pagando 85 esse semestre, então o guidance para esse semestre aqui até junho de 23 é distribuir 85 centavos. E o imóvel que a gente vendeu no ano passado, ele tem um componente que é isso que você falou agora, né? A gente vai mensurando esse resultado na medida que a gente recebe as parcelas. E lá, esse outro imóvel, a gente parcelou ele em 3 parcelas semestrais. Então, a gente reconheceu parte em dezembro, vamos reconhecer parte agora em junho, e vamos reconhecer a última parcela, né, o último resultado dessa venda em dezembro de 23. Então, esse resultado está compondo o nosso guidance. E agora a gente incrementou mais essa venda. Então, a forma como a gente tem equacionado, né, essa relação de risco e retorno, a gente diminuiu o risco, mas a gente tem conseguido distribuir o mesmo resultado, é porque a gente tem feito essa venda de ativos com lucro, muito com essa cabeça de gestão ativa aqui que a gente tem, né? E assim, a gente tem muita demanda aqui do nosso lado para vender imóveis. O portfólio do TXF11, a gente, de verdade, aqui reconhece como um portfólio único, um portfólio excepcional. São quase 500 mil metros quadrados de terreno, sem contar os imóveis, né? Quase 500 mil metros quadrados de terreno localizados em lugares estratégicos dentro de grandes cidades. E são um land bank muito difícil de se replicar. E, além disso, a gente está carregando isso com uma forma inteligente, porque você tem contratos atípicos, né? Com grandes empresas, pagando aluguel, com yield interessante. Então, a gente é muito provocado aqui. Praticamente toda semana chega algum investidor querendo dar uma olhada, querendo colocar proposta, olhar uma parte do terreno, enfim. Só que a gente, nesse momento especificamente, a gente, como eu disse, tem feito isso com muita cautela, porque a gente percebe que isso é uma proteção de valor do fundo, para os cotistas do fundo, no longo prazo, né? Então, a gente não gostaria de vender por um preço, por causa de um momento específico que a gente está passando agora, um momento mais difícil, que os cap rates estão maiores, né? A gente não gostaria de
antecipar esse resultado, mas destruindo o valor para o cotista. Não é isso que a gente quer, pelo contrário, a gente está sempre aqui buscando gerar valor. Então, acho que essa operação vai ao encontro disso, vai ao encontro da gente gerar valor para o nosso cotista. A gente vendeu por um cap rate de 6,59, né? Não por momento atual, em que as NTNBs longas têm negociado no cupom acima de 6, não é trivial fazer esse tipo de venda nesse momento, reconhece o valor do fundo e acho que traz também para a pauta dos investidores e para o mercado de maneira geral, qual que é o real valor do fundo, né? Porque se você for trazer todo o portfólio do fundo para um cap próximo a isso, o fundo hoje tem distribuído um dividend yield na ponta de 10%, né? O que se você devolve as taxas, você está falando de um portfólio para um dividend yield de quase 11%, e a gente vendeu um imóvel do fundo a 6,59, né? Se for chegar esse yield que a gente está distribuindo próximo a esse cap que a gente vendeu, qual que é o valor da cota do fundo que deveria estar trigando secundário, né? Então, acho que tudo isso é um componente que justifica a gente fazer essa venda nesse momento. É um raciocínio bem interessante. Eu dividi esse cap por 12 para a gente deixar numa base mais fácil todo mundo comparar. Então, o comprador está comprando para ganhar 0,55% ao mês de aluguel. E o fundo está sendo negociado a um preço que leva a um dividend yield de 0,82, né? Exatamente. Então, livre de imposto, né? E quem recebe aluguel de imóvel paga imposto ainda. Então, você vê então, que acho que é uma forma do cotista, o investidor, entender que a venda, se você tivesse vendido a um preço em que o comprador vai ter 0,90 ao mês e o fundo está tendo 0,82, então daria para ele olhar e falar, pô, acho que essa venda foi barata. Agora, se a venda gera 0,55 e o fundo estava gerando 0,82, essa diferença, mais ou menos, é valor gerado para dentro do próprio patrimônio, né? Exatamente. Então, assim, a gente recebeu alguns questionamentos, poxa, mas será que vocês não estão vendendo o filé do fundo? Porque, assim, o fundo hoje tem 51 imóveis, né? E a gente tem outros imóveis no pipeline que a gente já anunciou, né? Será que, assim, do nosso ponto de vista, existem vários filés ali dentro, né? A maioria dos imóveis do TXF11 são imóveis premium, que estão bem localizados, têm contratos atípicos importantes. Então, assim, a ideia era justamente, essa oportunidade nesse momento agora faz sentido. E acho que faz sentido também para isso, para mostrar o real valor que a gente tem no fundo, e o mercado respondeu até de forma positiva, a cota se valorizou, mas assim, ainda longe do que a gente imagina que seria um preço justo para o portfólio do fundo como um todo nesse momento. Já a venda do imóvel, você acha bem encaixado o preço por esse cap que gerou? Sim, sem dúvida. A gente vendeu o valor de venda é 8,60% maior do que o valor de laudo que está marcado no patrimonial, né? Então, de novo, isso reforça que o preço do secundário, né, tá fora, inclusive o patrimonial. Você vê que a gente vendeu acima do patrimonial. Então, sim, a gente reforça que o nosso entendimento foi uma boa oportunidade de venda. A gente ainda precisa passar por esse momento de diligências, etc. Mas essa é uma proposta, foi isso que a gente assinou. Então, isso, acho que independente disso, o preço já está validado. Sim. Muito bom, cara. Acho que deu para a gente entender bem melhor a operação e entender o que está por trás da operação, né? Que é a estratégia da TRX. Vender o filé, tudo tem preço, né? Tudo tem preço. Se tivesse vendido vender o filé a um preço barato, a operação é ruim. Vender o filé a um preço caro, a operação é boa, né? Tudo acho que é uma questão de preço. E você conseguiu amarrar e nos explicar aí, assim, diminui a concentração de inquilino, diminui a alavancagem, gera um resultado, né, importante que vai ajudar a manter a distribuição de rendimentos do fundo. E gera um certo caixa nesse momento importante, que é difícil de captar recursos e em que a gente aqui, do ponto de vista aí, tirando a gente da cadeira de vendedor e colocando a gente na cadeira de comprador, é um momento excelente para comprar imóvel. Os imóveis, sim, a gente está conseguindo originar ativos aqui com cap rates
200, 250 bips, né, maiores do que quando a gente comprou esses imóveis lá em 2020, por exemplo. Uhum. Então, gera recurso também para a gente investir nesses imóveis que a gente tem original. E uma última pergunta, a alavancagem, assim, independente do tamanho, acho que uma preocupação grande que todo mundo tem que ter é os vencimentos, né? Assim, as suas obrigações. Em relação a obrigações de curto prazo e o caixa do fundo, continua tranquilo? Continua tranquilo. Só para você ter ideia, Arthur, assim, né, o imóvel que a gente vendeu no ano passado, ele não era um imóvel alavancado. Então, ele tem uma geração de caixa maior, né? Uhum. A gente vendeu o imóvel por 73 milhões, a gente tinha comprado por mais ou menos 59. Ou seja, de principal, volta para o caixa do fundo 59. A gente está recebendo isso de forma parcelada. Então, 60% desse valor, 66% desse valor, a gente recebe esse ano. Então, assim, 66% de 60 milhões, mais ou menos isso. E o que a gente tem para pagar nos próximos 12 meses de amortização das dívidas no THDF11 é em torno de 36 milhões. Então, você vê que só pela venda de um imóvel, nosso caixa está equacionado. A gente fez 2 emissões no ano passado, no segundo semestre do ano passado, que a gente captou aproximadamente 485 milhões. A gente está usando desse caixa para fazer um investimento em várias coisas, mas a gente ainda tem um caixa relevante disso, né, no caixa do fundo, em torno de 140 milhões. Então, assim, a gente tem uma situação de caixa que tranquila desse ponto de vista. A gente está sendo mais conservador, então a gente está segurando esse caixa que não estamos fazendo novas coisas, né? Mesmo a gente gostaria muito de estar fazendo, porque os preços estão ótimos, mas a gente não está fazendo justamente para ser mais conservador e achar um momento de fazer uma captação, enfim, num momento um pouco melhor. Estamos acompanhando bem o mercado de perto aqui em relação a isso, mas a situação de caixa para pagar a amortização é tranquila até, né, desse ponto de vista, que a gente tem gerado caixa também com a venda de imóveis. Maravilha. Obrigadão, Gabriel. Muito bom contar com as suas explicações todas aí. Eu que agradeço mais uma vez o espaço, muito importante para a gente poder conversar, explicar um pouco melhor essa operação. Valeu, Arthur. Valeu. Um abraço. Um abraço. Aí, mais uma importante entrevista, né? Uma operação a gente viu nos últimos anos, TRX comprando e alavancando, e agora algumas vendas acontecendo também com uma desalavancagem. E legal, né? Da possibilidade de ouvir o Gabriel e tantos detalhes além, né, do que a gente consegue capturar só pelo texto do fato relevante. Nod, e aí? Acompanhou? O que você achou da conversa? Não, conversa muito completa, sem dúvida nenhuma. Abordou um monte de ponto interessante. Ponto interessante que eu sei que seria uma conta difícil de fazer, seria quase irreal, mas seria interessante porque essa TIR de 19% só foi alcançada porque foi uma operação alavancada. Eu adoraria que do ponto de vista de didática, digamos assim, de explicação, quanto seria essa TIR se o fundo tivesse comprado com caixa seco, sem alavancagem, porque são raros os momentos onde a gente consegue mostrar tão claramente, eu conseguiria, aqui o futuro do pretérito é o tempo verbal mais correto, digamos assim, o quanto foi o ganho que a alavancagem trouxe. Eu sou um partidário da alavancagem, claro, eu sempre tenho o tempo inteiro que fazer um disclaimer que não é porque é alavancado que é bom, mas eu tenho a tendência de olhar a alavancagem com bons olhos. Claro, tem a alavancagem bem feita e a alavancagem mal feita. É igual ao bolo de chocolate. Tem bolo de chocolate bem feito e mal feito. No geral, eu gosto de bolo de chocolate. No geral, eu gosto de alavancagem. Tem alavancagem bem feita e mal feita. Não é porque é bolo de chocolate que eu vou gostar, não é porque é alavancagem que eu vou gostar. Mas eu tendo a olhar com bons olhos. E sim, uma TIR de 19%, é claro que esse cálculo está levando em consideração a alavancagem. Mas eu queria, se fosse possível, a TRX comunicar ou ter comunicado isso, ou sei lá se eles estão escutando essa live. Pessoal, bota no próximo relatório gerencial, assim. Quanto teria sido se o fundo tivesse captado e botado o dinheiro no peito mesmo, assim, na raça,
quanto teria sido a TIR e quanto ela ficou por causa da alavancagem. A alavancagem, como o nome diz, é uma alavanca. Quando dá certo, dá mais certo. Quando dá errado, dá mais errado. Fica pior a situação. Temos fundos que estão sofrendo com suas alavancagens. XP Properties aí está um exemplo, que não aconteceram as coisas como esperado e a alavancagem tornou o cenário mais grave, digamos assim. Aqui o cenário deu certo e a alavancagem fez dar mais certo, ser mais lucrativo. E um último detalhe, tem uma coisa na estrutura que é bastante comum e às vezes as pessoas não entendem. É extremamente comum numa estrutura de pagamento de um imóvel alavancado que o primeiro pagamento seja apenas para quitar o CRI, quitar a dívida. Porque estamos no Brasil. Coisas acontecem, o comprador não vai botar o dinheiro firme na mão sem estar com o imóvel liberado. É como qualquer pessoa que compra um imóvel residencial e aquele imóvel está financiado pela Caixa Econômica, pelo Bradesco, pelo Itaú, pelo Banco do Brasil, pelo que seja. Geralmente o primeiro pagamento, o sinal ali, digamos assim, é só para poder matar a dívida. E aí depois, com o imóvel limpo, eu boto o resto do dinheiro. Então, como ele falou, o valor é de 20 milhões, que ele falou que está o saldo devedor, né, dessa tranche, dessa parte específica, está pegando 24, porque tem cálculo, isso acaba entrando no cálculo de distribuição de rendimentos, então tem que entrar um dinheiro extra para a conta poder fechar, mas grosseiramente é um dinheiro que não vai ficar no fundo, o que vai ficar vão ser os pagamentos a posteriori. Legal, uma boa sugestão, né? Se a gente soubesse quanto fosse o resultado sem alavancagem. E muito provavelmente, quer dizer, o que acontece se você carrega a alavancagem até o final? O efeito dela meio que desaparece, né? A alavancagem, ela antecipa, juro, né? Você antecipa um dinheiro que você não tinha na mão. Então, digamos que no caso do TRX, que as alavancagens elas correspondem ao mesmo prazo do contrato de aluguel e tal, né? Tudo casado. Se vai até o final de um contrato de aluguel, o efeito da alavancagem lá no final vai ser irrelevante. Qual foi o efeito da alavancagem? O fundo conseguiu colocar esse imóvel para dentro antes de fazer uma emissão, por exemplo. Agora, se é feita uma venda no meio do caminho, ainda mais nos primeiros anos, aí a alavancagem potencializa bastante o resultado. Concorda? Sem dúvida. Dilui no tempo, é claro. Se ele tivesse vendido daqui a 15 anos, digamos assim, seria irrelevante o ganho com a alavancagem, seria desprezível. Mas no caso de uma operação relativamente curta, acho que seria divertido a gente ter essa informação do quanto a Eu alavancagem, lembrei de principalmente num fundo tão alavancado como o TRXF, né, que é um fundo que frequentemente é criticado, ou as pessoas alertam, as pessoas mostram desconforto com a alavancagem, que eu entendo a preocupação, mas aqui deu certo. Nesta operação, deu certo. E lembrei de uma coisa que eu até ia comentar lá no fato relevante do REC-R, que o David está comentando aqui, ó, quando dá certo é muito relevante, quando dá errado quebra o fundo. Quebrar não quebra, né, David? Isso eu tenho ressaltado até nos fatos relevantes dos fundos que estão tendo dificuldade, problema com as suas contas a pagar. Quebrar o fundo não quebra. Mas a gente não viu ainda, Nod, um fundo desses entregar o imóvel, que nem o REC fez, né? O gestor do fundo alavancado que não está conseguindo pagar, ele fica tentando defender aquele imóvel alavancado. Ele vende outro imóvel, ele tenta renegociar a dívida e tal. É uma alternativa também, por que não? Talvez um dia a gente vá ver um fundo falar, olha, o tal imóvel que estava aqui dentro não está mais. Saiu. No próximo relatório gerencial saiu porque ele foi dado em pagamento da dívida. Pode acontecer, teoricamente é algo que o gestor, né, o administrador tem liberalidade para isso. Eu acho difícil que aconteça na prática, principalmente porque se o fundo é pequeno, ele não vai aparecer aqui no fato relevante porque ele é pequeno. Se ele é grande,
ele tem mais ferramentas. Ele pode fazer um CRI em cima de outro imóvel para pagar aquele. Ele pode rolar aquela dívida. Quanto maior o fundo, teoricamente, mais recursos ele tem, mais ferramentas, mais tamanho junto ao mercado mesmo, de chegar para a Quineia lá, para o KNCR e falar o seguinte, quero fazer... Porque assim, na Quineia... Quineia monta, assim, se a operação tiver minimamente sentido, a Quineia monta. Tô falando que a Quineia é melhor nem pior do que ninguém, mas, pô, ela tem KNCR, KNP, ela... Todo dia, todo mês, ela tem um monte de gente quitando o CRI, então ela tem capital entrando no KNCR, no KNP, então ela precisa ter uma esteira de operação mesmo, então assim, vamos ver. Mas sim, é possível, é possível. Eu acho que é difícil do gestor fazer isso porque isso queima. Vamos dizer, talvez queime mais até do que uma emissão no preço errado, digamos assim. Uma emissão abaixo do valor patrimonial ou um CRI, etc. Eu acho que é muito difícil para um fundo de varejo, que é o que a gente trata aqui no nosso cotidiano, tanto eu quanto você, quanto o pessoal que está aqui do lado, né? A gente está falando de fundos de varejo. O gestor conseguir apresentar um racional e convencer de que foi a melhor solução, foi Entregar dar em pagamento. Fica até... É até mais fácil ele camuflar, o que eu sei que moralmente eu vou ser extremamente... o que eu vou falar aqui é extremamente questionável. É mais fácil ele falar que vendeu para alguém e ele não falar que é o próprio detentor do CRI que vai usar para poder matar, etc. Uhum. É claro que às vezes isso vaza e a gente acaba descobrindo ou não, etc. Mas assim, ele gritar aos quatro ventos, dei em pagamento porque azedou o caldo, eu acho extremamente difícil Improvável, de acontecer, e se acontecer, de ser comunicado dessa forma. Tomara que não aconteça e que esses episódios sejam só para os fundos de papel quando receberem os seus a receber, os seus haveres.